Amados irmãos, convidamos a todos a meditarmos na palavra de Deus. Nesses dias estamos falando sobre as verdades fundamentais do reino de Deus, e o assunto que estamos trazendo hoje, como os demais, também fortalece a comunhão, a convivência entre os irmãos. Quem diz amém? E queremos ler a palavra de Deus, abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, aproveitando os momentos que temos, estamos dando início a mais um fundamento, que são os direitos humanos apresentados por Jesus, segundo a Bíblia, não direitos humanos segundo a interpretação do mundo, mas segundo a palavra de Deus. Capítulo 5 de Mateus, versículos a partir do 38, nós vamos ler que diz: ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Quem diz amém? Esta porção nos fala dos direitos humanos, e estamos apresentando como uma das pedras fundamentais do reino de Cristo, do reino do Messias, cujo reino já está entre nós. Quem diz amém? Pertencemos ao Senhor e Ele já governa os nossos corações. Pelo menos é isso que Deus espera, que os nossos corações sejam governados por Ele. Esta lei que determina ou fala dos direitos humanos, pelo menos a lei olho por olho, dente por dente, que é conhecida como a lei do talião, lei do talião, tem sido muito mal interpretada ao longo dos séculos. Muitos a interpretam mal. Frequentemente, preste bem atenção a esta palavra introdutória, talvez não possamos avançar tanto, mas vamos caminhar um pouquinho dentro do tempo que temos. Frequentemente as pessoas vêm usando esta lei para tratar o seu semelhante da forma que quer. E esta lei ela vem regular, para que o ofensor não venha de forma nenhuma pressionar o ofendido, e nem o ofendido a cobrar nada mais do ofensor. Não é um mandamento, é uma lei. Nós falamos há poucos dias sobre Cristo e a lei, mas falando dos mandamentos, do decálogo. Mas agora estamos falando de uma lei, a lei do talião. O verdadeiro sentido desta lei é o que importa para a igreja do Senhor Jesus. E nos ensinamentos de Cristo, o próprio Senhor Jesus, é claro,
e ensina que o cristão não deve devolver mal pelo mal. Então, é um ensinamento claro, e nós lemos aqui, né, nessa lei dos direitos humanos, que não devemos devolver mal pelo mal. Quem diz amém? Não devemos guardar rancor ou buscar vingança ou vingar-se de alguém. Às vezes, no nosso ímpeto, de acordo com o temperamento, ou às vezes eu chamo de inteligência, né, emocional, muitos tendem a agir com vingança. Muitas vezes até nas orações. Tem crente que quando está orando, ele pede vingança ao Senhor. Ele não pede que Deus faça como ele queira, com alguém que ele feriu, não é? Com alguém que lhe maltratou, de alguma forma, ele pede ao Senhor vingança. E isso não é a vontade de Deus. Porque o próprio Deus disse, minha é a vingança. Então não é do homem, não pertence a nós a vingança, senão a Deus. E muitos querem vingar-se, e às vezes até com um tom de legalidade, no sentido de dizer, não, fulano fez isso, o outro fez aquilo, ele é merecedor disso, e às vezes utiliza até algumas palavras que parecem dar legalidade à sua vingança. Isso é muito ruim, porque eu posso até não entender, não compreender bem que por trás daquelas palavras tenham um espírito vingador, mas tem um que conhece as nossas ações. Quem dá glória ao nome do Senhor? Tem um que conhece as intenções do nosso coração. E não podemos pagar com a mesma moeda. O cristão, ele tem outra lei que rege a sua vida, a sua mente, o seu coração. Ele deve ir mais além. O cristão vai mais além do que uma pessoa que não conhece a Deus. Mais além. Imagine que Pedro, ao entender um pouco disso, ele até perguntou a Jesus, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? 7 vezes? Jesus disse, não, tem que ir mais além. Quem diz amém? Diga, o cristão, ele tem que ir além daqueles que não conhecem a palavra de Deus e perdoar. Perdoar. E Jesus disse para Pedro, é 70 vezes 7. Amém? Então, importante isso. Então, o cristão vai mais além. Ele não pode estar no mesmo nível daqueles que não conhecem a Deus, que não conhecem as Escrituras, os ensinamentos, a lei divina. Nós temos que ir além. E o além é perdoar. Quem diz amém? Quem diz amém? Diga comigo, o além é o perdão. Isso nos aproxima. Isso nos une. Isso nos faz viver juntos. Isso nos faz suportar uns aos outros. Perdoar, não é? Uns aos outros. O cristão, por sua vez, tem o dever de evitar e resistir o dano. É o que a palavra de Deus diz, por causa da segurança. Amém? Na sua vida, no meio cristão, no reino de Deus, tem que haver segurança. Aqui não pode reinar brigas, desordem, queixas, intrigas, não é verdade? Os queixumes da vida não pode reinar. Aqui tem que haver segurança. Tem que haver, na verdade,
esta unidade, ou ainda mais do que isso, uma comunhão aonde não há ruptura. Quem diz amém? Uma comunhão plena, sem ruptura. E o diabo quer ruptura. O diabo quer usar a nossa carne, não é? Muitas vezes nos motivar a situações que venham dividir, separar, deixar-nos longe um do outro, queixosos uns com os outros. Mas o Espírito Santo não quer, ele quer segurança no meio do seu povo. Glória ao nome do Senhor. E, portanto, para vivermos assim, a paz tem que reinar. Quando há perdão, logo a paz é possível. Não é verdade? Por isso, Romanos, no capítulo 5, diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A Bíblia espanhola diz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Então, vivendo em paz. Eu quero ler na Epístola aos Romanos, rapidinho, capítulo 12, 2 versículos importantes dedicamos a este ponto que estamos falando, que diz: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. E o 18 é importante, leia comigo o versículo 18, como diz aí: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Que ensinamento maravilhoso, não é? O crente, diga comigo, o crente deve viver em paz com todos os homens. Está fraco, não está? Vamos com mais alegria. Eu sei que está quente, né? Calor. Alguns estão mais perto do ventilador, outros mais distante. E tem irmãs que nem gostam do ventilador porque desarruma os cabelos, né? Amém? É verdade. Uma quer, outra não quer, é assim. Amém. Muito bem. Diga comigo, o crente deve viver em paz com todos os homens, mesmo sabendo que a paz nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Mas como assim? Se Jesus manda: quando estiverdes em vós, tende paz, não é? Amardes até os vossos inimigos. Mas às vezes a paz não é possível. Nós vamos destacar algumas coisas aqui do versículo 18 para explicar um pouco sobre que nem sempre a paz é possível. Ele diz: se possível, diz o escritor aos Romanos, entre os seres humanos, preste bem atenção, existem pessoas que são perturbadas. Amém? Pode aguçar os ouvidos, é isso mesmo que eu vou dizer aqui. Amém? Não é? Entre os seres humanos existem pessoas perturbadas, briguentas, sim ou não? Egoístas, sim ou não? Amuadas, sim ou não? Queixosas, sim ou não? Agressivas, sim ou não? Olha para cá. Eu não estou falando só lá de fora, não. Amém? Não é só lá fora, não. Pessoas queixosas, briguentas, amuadas, agressivas, perturbadas, briguentas. Mas elas dizem que tem paz. Como? Eu tenho paz, mas sou briguento. Eu tenho paz, mas sou egoísta. Eu tenho paz, mas sou amuado, queixoso. Então a gente precisa viver em paz. Precisamos ter paz.
Oh, glória ao nome do Senhor. A gente precisa viver na igreja não em busca de emoção, não em busca de superficialidade, não em busca da borra do refrigerante, das bolhas do refrigerante. A gente precisa viver da realidade, da palavra, pé no chão, e dizer: eu tenho paz com nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho paz com o Senhor. E olhar um para o outro e dizer: eu tenho paz contigo. Eu posso olhar no teu olho. Será que você pode fazer isso? E dizer: eu posso olhar no teu olho, olho a olho, porque eu sinto paz. Oh, glória ao nome do Senhor. Não é? É pé no chão, é crente dizendo: eu sinto paz, eu vivo em paz, o Senhor está comigo e eu estou andando de cabeça levantada, porque a minha alma tem paz. Quem pode declarar a paz? A paz. Quem pode? Pode levantar a mão, pode dar glória a Jesus, pode dizer amém, aleluia. Declare a sua paz. Eu até interpreto algumas vezes, às vezes ficamos a meditar na palavra de Deus e na sua aplicação à vida do ser humano, e eu fico a meditar que algumas pessoas não têm interesse de viver em paz. Falta este interesse. Eu vou sair, mas eu vou promover a paz. Eu vou estar em tal lugar, mas eu vou como um promotor da paz. E ele vai viver em paz. Queira, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja na igreja e especialmente na igreja do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Ele tem o interesse de fazer a paz, promover a paz. Aí é quando vem a palavra, esses dois pontos eu detalhei bem dentro do tempo que temos. Quanto depender de vós. Aqui é muito interessante esse quanto depender de vós. Aqui sugere que o crente deve trabalhar pela paz. Às vezes a gente passa por um texto e se a gente não parar, passar por cima, a gente não vai extrair as verdades contidas nele. E é muito interessante parar aqui um pouco, mesmo que não tenhamos muito tempo para continuar, continuaremos em uma outra oportunidade, mas quanto depender de vós, repita comigo, quanto depender de vós, tenhais paz com todos os homens. O que é que entendemos primeiramente? Que todo crente deve trabalhar pela paz, o quanto lhe seja possível. Repita comigo, todo crente deve trabalhar pela paz, o quanto lhe seja possível. Trabalhar pela paz, trabalhar pela paz, trabalhar pela paz, o quanto lhe seja possível. Dá para entender a nossa responsabilidade? Porque não adianta a gente sair daqui e só dizer: oh, que culto maravilhoso, oh, Deus está comigo, que bênção, falei em língua. Eu preciso estar trabalhando pela paz, enquanto me é possível. E com certeza eu quero dedicar esse tempinho para falar isso, com certeza. Essa paz, ainda que por um pouco de tempo possa ocorrer, ela é possível. Eu posso falar de um acordo temporário, de uma trégua, já falamos um pouco sobre isso lá atrás. É possível lograr, conquistar algum nível de harmonia. Quem diz amém? Diga comigo, é possível lograr
conquistar certo nível de harmonia, mesmo quando não somos iguais, não pensamos iguais, não entendemos as coisas do mesmo jeito, mas é necessário conquistar esse nível de harmonia, porque nós somos imperfeitos. Quem diz amém? Diga comigo, não somos perfeitos e nem iguais, mas precisamos, para conviver, conquistar certo nível de harmonia e dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam juntos em harmonia. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Quem sente a presença de Deus? Quem sente o trabalhar do Espírito Santo na sua vida? Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Esta expressão, quanto depender de vocês, de vós, também me ensina uma coisa: eu não devo me render, eu não devo me dar por rendido. Enquanto há esperança, e eu quero dizer, há sempre esperança, há sempre saída, há sempre um caminho, um modo, uma forma, que o Espírito Santo nos inspirará, nos guiará, para que seja possível conquistar o que seja possível de paz. Por favor, meus irmãos, escutem-me por esta palavra. Enquanto é possível a conquista de paz, ainda que seja um pouco, busque a paz. Busque a paz. Enquanto é possível, quem dá glória ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu quero concluir trazendo 2 pontos fundamentais para a nossa reflexão nesta noite. Há 2 pontos que são significativos. Eu não poderia concluir a mensagem sem deixá-los com vocês esta noite. Espero que não esqueçam. Seria muito bom que nos cultos de ensinamento e doutrina os crentes tivessem papel e lápis. Amém? Anotassem para não esquecer, porque o que fica na mente às vezes não é lembrado. Alguma coisa, não é? Só pela mente não é lembrado. Há 2 pontos significativos que merecem uma cuidadosa consideração e reflexão por parte de cada crente. Olhe para mim, diga assim: uma reflexão por parte de cada crente. Diga: eu devo refletir esta noite nesses 2 pontos. O primeiro é: o crente não deve ser causador de conflito. Esse é o primeiro ponto importante que eu não poderia deixar de falar aos irmãos. O crente não pode ser causador de conflito. Romanos 12, eu vou ler 2 textos, voltando lá, a Epístola aos Romanos 12, mas vamos ler o 20 e o 21. Versículos 20 e 21, que diz, é 12, capítulo 12, versículos 20 e 21. Está aberta aí a Bíblia? Tá? Vamos ler juntos já? Portanto, se o teu inimigo tiver, dá-lhe.
se tiver sede, porque fazendo isto, brasas de fogo sobre a sua cabeça. Leia o 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia, aleluia. Quem diz amém por isso, né? A verdade é que muitos não vivem para apaziguar. Seguem dando lugar a cada capricho que levam na vida, não é? Vai levando uma vida repugnante, cheia de libertinagens. Estes são os que geralmente ameaçam a paz. Aqueles que entre nós ameaçam a paz, a segurança, a preservação da vida, da família, dos amigos, porque eles não estão aptos e nem prontos para promover a paz. Quem diz amém? Aqui, no texto que lemos anteriormente, fala até de oferecer a face, a outra face, ou defender-se. Então, oferecer a outra face ou defender-se. Então, é um dilema que nós vivemos algumas vezes. O que determina se um crente deve oferecer a outra face ou deve defender-se? O que é que determina isso? Quem diz amém? É uma boa pergunta, não é? Que a gente diz, alguém te bateu num lado, então dá a outra. Mas o que é que determina isso? É importante analisar o que determina. Jesus, durante seu ministério terreno, combateu a maldade e o pecado. E nem sempre ele deu a outra face. Nem sempre. Amém? Quando Pilatos disse, tu não falas nada aí, eu posso dar uma palavrinha por tu. Ele disse, Jesus não deu a outra face, não. Ele disse, nenhum poder, nenhuma autoridade tu terias se não viesse de Deus, de cima. Quem diz amém? Nem sempre. Paulo também é um exemplo, o exemplo de Paulo, em Atos. Nós não vamos ler todos os versículos, mas eu vou comentar rapidamente. Capítulo 23 de Atos dos Apóstolos. Paulo, versículo 1, enquanto Paulo tenta defender a sua causa, Ananias, o sacerdote, ordena que batam nele. Batam nele. Ainda que lá na frente Paulo praticamente diz, eu não sabia que era o sacerdote. Porque Paulo sempre andou dentro dos ditames da palavra de Deus. Muito bem. Houve dissensões ali entre os acusadores, porém Deus encoraja Paulo. Paulo não se intimida, nem nega falar a verdade, nem nega falar a palavra. Quem diz amém? Falar a verdade. Os judeus estavam ali, lá no versículo 14, pronto para matar a Paulo, esperando o momento para matá-lo. Mas o comandante é informado a respeito disso. O comandante envia Paulo ao governador Félix. Todos sabem que Paulo era servo com relação aos princípios cristãos e não permitia libertinagem. Ele em todo momento falou a verdade. Quem dá glória ao nome do Senhor por isso? Quem pode dizer amém por isso? Em Tessalonicenses, não lembro se a primeira carta, mas Paulo diz que se por preguiça um homem não trabalhar, que não coma. Verdade. Quem diz amém? Não é verdade? Ele diz lá a coisa lá, na verdade. O cara não quer trabalhar, quer viver preguiçando, então não coma.
Então, nós aprendemos aqui que o princípio, diga comigo, o princípio, diretriz, diga o princípio, diretriz para o crente é este: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia, glória. Às vezes não é a questão da outra face, simplesmente. A gente não pode permitir que o mal vença a verdade. Aí sim, é a hora que a gente não dá outra face. Quem diz amém? Pode dizer bem forte comigo: o crente, está fraco? O crente não pode permitir que o mal suplante a verdade. A verdade tem que estar acima de todas as coisas. Se você glorifica a Deus, diga amém.